Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a crise do socialismo real. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas superpotências emergiram vitoriosas: os Estados Unidos, defendendo o capitalismo, e a União Soviética, defendendo o socialismo. Nesse contexto, outros países aderiram ao modelo soviético, mas não por meio de revoluções proletárias, e sim sob a força militar da União Soviética, que, para vencer o nazismo, invadiu o país do leste europeu, como Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, entre outros. Stalin morreu em 1953 e, depois de uma disputa política, assumiu o poder o burocrata Nikita Khrushchev, que, durante o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, denunciou os crimes de Stalin. O fato provocou uma crise no movimento socialista no mundo todo. No Brasil, intelectuais que apoiavam o Partido Comunista desistiram, como foi o caso de Jorge Amado. O Partido Comunista do Brasil, PCB, dividiu-se em duas alas, surgindo um segmento defensor de Stalin, que passou a ser chamado de PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e a ala que criticava o stalinismo, que manteve a sigla PCB, mas mudou o nome para Partido Comunista Brasileiro. Essa crise ocorreu no mundo todo, e o movimento socialista passou a enfrentar desgastes bastante consideráveis. No mesmo ano de 56, houve uma rebelião contra o socialismo na Hungria. O regime político húngaro era um dos mais repressores. Os opositores eram vítimas de prisões arbitrárias, execuções e condenações a trabalhos forçados. A revolta começou quando um grupo de estudantes foi reprimido em uma manifestação na capital do país, Budapeste. Em pouco tempo surgiram milícias armadas contra o governo, uma vez que parte dos militares aderiu ao movimento. Para conter a revolta, o dirigente húngaro Imre Nagy decidiu promover uma abertura política concedendo liberdade ao povo. O fato desagradou o governo da União Soviética, que decidiu intervir na Hungria enviando soldados para o país. Estima-se que pelo menos 20 mil pessoas morreram nos conflitos. A União Soviética somente se retirou da Hungria em 1991. Em 68 foi a vez da Tchecoslováquia enfrentar o stalinismo. No movimento conhecido como Primavera de Praga, o dirigente do país, Alexander Dubček, tentou implementar um socialismo com rosto humano, ou seja, um regime igualitário e democrático. Ele também teve que enfrentar as ações do governo soviético, que mais uma vez enviou seus tanques para invadir um país leste europeu com o objetivo de evitar a democratização do regime. A mediação de Dubček impediu o massacre. No entanto, milhares de pessoas perderam seus empregos e casas. Outras foram presas e exiladas. Em 1990 ocorreu a Revolução de Veludo, um movimento pacífico que democratizou o país. No plebiscito em 93, o país foi dividido em dois, a República Tcheca e a Eslováquia. O fato atendeu ao pedido de dois povos que compunham o país, os tchecos e os eslovacos. Na Polônia, o socialismo foi implantado sob força das armas soviéticas e, portanto, não era um desejo do povo polonês. Por isso, a resistência ao stalinismo foi forte nesse país, que contou com a atuação do Sindicato Solidariedade, sob a liderança de Lech Walesa. Este foi responsável pela luta contra o modelo polonês de socialismo e tornou-se presidente do país nos anos 90, pondo fim ao stalinismo no país. Na Romênia, o processo de democratização foi violento. O país era governado pelo ditador Nicolau Ceausescu, que em seu governo reprimiu com violência a população, de tal forma que o povo o chamava de Draculesco. No Natal de 89, setores armados da população entraram em conflito com os soldados do regime que não conseguiram impedir que o dirigente do país e sua esposa fossem fuzilados pelo povo em revolta. Mas nada marcou mais a Guerra Fria do que o muro que separava as duas Alemanhas, a ocidental, capitalista, da oriental, socialista. As condições de vida após a divisão dos dois países eram melhores do lado ocidental, o que fazia com que as pessoas mudassem do lado socialista para o lado capitalista. O fato obrigou o governo do lado socialista a erguer o muro em 61, impedindo a passagem entre as duas Alemanhas. O povo oriental sentiu-se preso. Além disso, não havia liberdade de expressão. Em 89, após um processo de abertura política, o muro foi derrubado, simbolizando o fim da Guerra Fria e a reunificação alemã, consolidada em 91. Mas afinal de contas, o que aconteceu com o socialismo real? No início dos anos 80, um grupo político restauracionista ganhava força na União Soviética. Para eles interessava a economia mais aberta ao capitalismo, porque isso poderia garantir um padrão de vida melhor para esse segmento da burguesada da Rússia, os burocratas. Além disso, o modelo econômico soviético estava esgotado, porque teve muitos gastos na coisa armamentista e espacial contra os Estados Unidos e nos investimentos em indústria de base, que tem custo mais alto do que aquela de consumo imediato. Nas economias socialistas, os serviços básicos como educação, saúde, transporte e moradia são gratuitos ou subsidiados pelo governo. A questão é que o governo precisa manter a arrecadação compatível com o custo desses serviços. Como a arrecadação não aumentava na mesma medida que aumentava a demanda por esses serviços,
o país que adotaram o socialismo real se viram endividados com o passar dos anos. A produtividade dos trabalhadores nesse modelo era mais baixa do que a dos trabalhadores nas economias capitalistas centrais. Nos anos 80, um operário soviético produzia 60% do que produzia um operário norte-americano. Os camponeses soviéticos produziam apenas 40% do que produzia um camponês na Europa capitalista. O governo precisava sustentar empresas falidas e que fabricavam produtos de baixa qualidade. Na verdade, a União Soviética e os países leste europeus estavam atrasados tecnologicamente em relação ao Ocidente. Esse atraso levaria as economias ao colapso. Para atrair investidores, os países precisavam promover aberturas econômicas e, assim, se inserir melhor na economia internacional. A crise econômica só aumentava, e a solução encontrada foi capitalizar o país através de duas políticas criadas pelo então secretário-geral do país, Mikhail Gorbachev, em 85. A Perestroika, abertura econômica, e a Glasnost, abertura política. As principais medidas da Perestroika foram corte nos gastos militares, retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, investimento em novas tecnologias, fim do monopólio estatal em alguns setores, foi permitida a abertura de lojas privadas e a instalação de empresas estrangeiras. As principais medidas da Glasnost foram libertação de presos políticos, combate à corrupção, suspensão da censura à imprensa, liberdade de greve, fim do sistema de partido único. Essas duas políticas potencializaram a restauração capitalista no país em fim dos anos 80 e início dos anos 90. Em 91, a União Soviética é dissolvida e surge a Comunidade dos Estados Independentes. Guerra na Iugoslávia. A Iugoslávia tem uma história diferente dos países do leste europeu. Eles não adotaram o socialismo por imposição da União Soviética, como foi o caso dos demais países do bloco. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles enfrentaram e derrotaram os nazistas sob a liderança guerrilheira de Josip Broz Tito. Este, ao chegar ao poder, implantou o socialismo de maneira diferente. A Iugoslávia era um país constituído de diversas etnias rivais que se agrupavam em 6 territórios: Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Além da rivalidade por questões étnicas, surge também a rivalidade por motivos religiosos. Bósnios são islâmicos, os croatas e eslovenos são católicos, e sérvios, macedônicos e montenegrinos são ortodoxos, em sua maioria. Todas as etnias buscavam a emancipação política, ou seja, a independência. Porém, Josip Tito soube administrar as rivalidades e conduziu o país em calma até sua morte em 1980. Depois disso, as rivalidades vieram à tona. As lutas étnicas levaram o país a uma guerra civil nos anos 90. O então presidente da Sérvia, Slobodan Milosevic, começou a perseguir as minorias étnicas no país. Diante disso, Croácia e Eslovênia declararam independência. A guerra que se inicia a partir daí trouxe imagens de campo de concentração, mortes civis, violência sexual contra meninas muçulmanas de 12 e 13 anos, porque os sérvios diziam ser necessário injetar sangue sérvio na população muçulmana. A OTAN teve de intervir na guerra para pacificar a região. No total foram 250 mil mortos. Essa foi a guerra de maior proporção na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Iugoslávia ficou reduzida a apenas duas repúblicas, Sérvia e Montenegro. As demais repúblicas ficaram independentes. Um plebiscito decidiu pela separação de Sérvia e Montenegro em dois países independentes, fato que ocorreu em 2006. Ao longo de toda a década, as economias do leste europeu retomam o modelo capitalista e adotam o modelo democrático de regime político. Podemos concluir que o stalinismo, ao não promover as mudanças políticas e econômicas necessárias para democratizar o socialismo real, acabou cavando a própria destruição do sistema. Ainda hoje o modelo russo é criticado por ter limitado a liberdade de expressão de seu próprio povo, dos países aliados e dos partidos comunistas que seguiam a orientação soviética.